Associação de resistores em série. O que é? Quando dizemos que os resistores estão em série, significa que eles estão conectados um após o outro em um único caminho fechado. A corrente elétrica deve passar através de cada resistor, um após o outro. O que acontece? A resistência total em uma associação em série é a soma das resistências individuais, como R1, R2, R3 e etc. Matematicamente, é representada como resistência total é igual a R1 mais R2 mais R3. Basicamente, é só ir somando todos os resistores que tem. A associação de resistores em paralelo. Quando os resistores estão em paralelo, cada um deles está conectado diretamente a ambos os terminais da fonte de energia. Eles são como caminhos separados para a corrente elétrica. E o que acontece? A resistência total em uma associação em paralelo ela é calculada de maneira diferente. Você vai utilizar a seguinte equação. Caso tenha apenas dois resistores em paralelo, você pode usar a seguinte equação. Resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Caso tenha mais, você pode utilizar a mesma equação, porém separando sempre de 2 em 2. Para ser mais prático, a equação mais utilizada para se calcular a resistência equivalente é 1 dividido pela resistência equivalente, que é igual a 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3, e assim sucessivamente. A associação de resistores misto. A associação de resistores em misto é uma combinação de série e paralelo, podendo haver grupos de resistores em série conectados em paralelo uns aos outros. Para calcular a resistência total de uma associação mista, você primeiro precisa simplificar os grupos de resistores. Os que estão em série, você vai aplicar a equação de série, e os que estão em paralelo, você vai utilizar a equação para paralelo. Não se esqueça que todos os resistores que estão em série vai ser como se fosse um único resistor em paralelo.